Paz e graça do Senhor Jesus, meus amados. Vamos aqui começar a nossa apostila sobre funções e dons eclesiásticos. Isso vai ser muito interessante para cada um de nós, porque assim vamos entender como o reino do Senhor ele funciona e se caracteriza. Como a igreja funciona. Essa é a mais pura verdade. E depois dessa matéria, eu quero passar para vocês a informação de como você descobrir o seu chamado. Amém? Vamos falar sobre os evangelistas aqui, sobre os apóstolos, profetas e muito mais. Pastores, mestres, evangelistas, né? Como eu havia dito. E muito mais em nome de Jesus. Vamos lá? Seja bem-vindo e seja agraciado pela graça do Senhor Jesus Cristo, o poder redentor do nosso Deus Pai e a consolação do Espírito seja sobre você. Aleluia. Efésios 4:11 a gente conhece muito bem, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E as dúvidas que vocês tiverem, irmãos, eu quero que vocês deixem nos comentários, certo? Curta esse vídeo, deixem um comentário, façam uma pergunta, um questionamento, para que a gente possa explanar nos próximos. O padrão universal de liderança eclesiástica que Deus estabeleceu para a sua igreja, bem como a descrição dos propósitos definidos e mensuráveis que ele propôs para serem alcançados, encontra-se em Efésios 4, do 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, o segundo, né? E outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à varonilidade perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano. E aqui está uma grande observação do apóstolo Paulo, que é não entrar em enganos. Pelo engano dos homens que, com astúcia, porque são todos espertos, inclusive se aproveita das nomenclaturas eclesiásticas para ganhar em cima de outros, né? Hoje em dia a gente vê evangelistas, profetas, doutores, mestres, apóstolos fazendo ligações para pessoas e revelam algo, às vezes até pela situação que a pessoa está passando, a pessoa se comove e aí pede o Pix, sendo que a obra do Senhor ela é gratuita, porém você pode sim, para manter a sua obra, alguém pode estar lhe sustentando, assim como mulheres sustentaram Jesus, mas sem enganar, nem ser fraudulento, é o que muitas pessoas estão sendo hoje. Antes, seguindo a verdade em caridade, ou seja, amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Os dons ministeriais são, portanto, a constituição do legítimo exercício da liderança eclesiástica para conduzir o corpo de Cristo aos verdadeiros propósitos para os quais ele veio à existência. Quais são esses propósitos? O primeiro, treinamento, Efésios 4:12, realização, Efésios 4:12, edificação, Efésios 4:12, unidade, que é importantíssimo, em Efésios 4:13, conhecimento, Efésios 4:13, similitude, Efésios 4:13, firmeza, Efésios 4:14, e crescimento, Efésios 4, do 15 e o 16. Qualquer outra liderança em outros departamentos da igreja devem seguir o mesmo padrão. Todas as lideranças precisam ter esses mesmos propósitos. Amém? Vamos lá, os propósitos: treinamento, realização,
edificação. Então a pessoa que é treinada, ela precisa treinar, ela precisa realizar na vida de outros aquilo que Deus realizou na vida delas, precisa edificar outros como Deus o edificou, ter a mesma unidade com todos, conhecimento, né, que vem através da graça, similitude, ser simples, igual aos outros, firmeza, crescimento. Qualquer outra liderança em outros departamentos da igreja deve seguir o mesmo padrão. O chamado geral. A chamada de Cristo Jesus não é apenas um chamado para nos libertar do pecado e nos levar para o céu. Se assim fosse, logo após a nossa conversão a Cristo, seríamos tirados da terra por Ele. Contudo, a salvação envolve o chamado de Deus para fazermos parte do seu plano redentor a todas as pessoas. Cada membro do rebanho de Cristo é um ministro de Cristo encarregado de exercer as funções de seu Senhor por meio de suas determinações em relação ao semelhante e a Deus. Em outras palavras, é um instrumento divino para promover a sua justiça e administrar a sua adoração. No Novo Testamento, há 5 listas demonstrando que todo discípulo é agraciado com algum dom espiritual ou ministerial. Lá em Romanos 12, do 13 ao 8, né? Vamos pegar logo o texto aqui de Romanos 12. Desculpa aí, irmãos. Romanos 12, do 13 ao 8. Do 3 ao 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom de exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Amém? Esse foi o primeiro demonstrativo de que todo discípulo precisa ter. O segundo fica em 1 Coríntios 7, versículo 7. Vamos lá, o 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 7. Olha aqui, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, cada um tem um dom específico que o Senhor reservou para si. Aleluia. Vamos aqui agora para 1 Coríntios 12, do 4 ao 10. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
sobre os dons ministeriais, nós temos esses 9 dons aí repartido como ele quer, como o Espírito de Deus quer para cada um. Até porque, se não fosse assim, todos iriam se ensoberbecer. Porém, Deus ele sabe o que faz e divide segundo o que lhe apraz. É o que vem do coração dele. Amém? Continuando do 28 ao 31, diz assim, no mesmo 1 Coríntios 12. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer um caminho sobreexcelente? Procure os dons espirituais. Amém? O terceiro ponto aqui, aliás, o quarto ponto, e vamos pegar, fica lá em Efésios 4. Vamos para Efésios. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, à medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido a partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Próximo ponto, o sexto ponto, fica em 1 Pedro 4:10. Você veja que o Senhor, ele continua aqui preparando e cumprindo a palavra dele pela igreja do Senhor, pelos próprios irmãos. 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo em que Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. A partir desses textos pode-se concluir que na Igreja de Cristo todo discípulo tem pelo menos um dom espiritual ou ministerial, mas que nenhum possui todos os dons, sendo Deus quem os distribui segundo a sua vontade, a fim de que haja edificação do corpo de Cristo. A diaconia é para todos os crentes. No Novo Testamento ocorre o registro de determinados irmãos, não detentores de títulos ou funções eclesiásticas, exercendo atividades comuns às da liderança. Por exemplo, pode ser verificado que a autoridade para batizar estava depositada sobre a liderança eclesiástica, constituída por apóstolos. João 4:2, você vê lá que Jesus mesmo não batizava, mas ordenava aos discípulos. Aos evangelistas também, Atos 8:38. Vamos ler aqui. A palavra de Deus ela é maravilhosa em tudo, né, amados? Diz assim, e mandou para o carro e desceram ambos a água, tendo Filipe como eunuco, e Filipe o batizou. Então, Filipe, quem era Filipe? O evangelista. Até missionários, Atos 16, a 15 e o 33. Depois que foi batizado ela e a sua casa, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu
a isso. Agora vamos ao 33. E tomando consigo, naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, e todos os seus, ou seja, todos aqueles discípulos que estavam com a função de missionário, veja que não é dom ministerial, missionário, a gente já falou isso, né? São pessoas que têm uma missão de levar a palavra. Os apóstolos são automaticamente missionários, ok? Porque eles saem, nós vamos ver mais adiante, para abrir igreja. Mas todo aquele que for comissionado aí em algum lugar, seja evangelista, seja um pastor, seja um diácono, eles são missionários e estão também aptos a batizar. Todavia, alguns irmãos que acompanhavam Pedro em sua missão junto aos gentios receberam autorização para batizar, né? Vamos ver aqui em Atos 10, 23 ao 48, na parte A, diz assim: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos. Veja que a Bíblia diz irmãos, lá em Atos 10, do 23 e 48, na parte A, de Jope, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Pronto, então os próprios irmãos batizavam aqui nessa situação. Amém? Aqui nada é dito se eram líderes de comunidade de Jerusalém ou apenas discípulos, se for considerado que o termo irmãos seja uma referência aos discípulos de um modo geral, isto é, aos não ordenados à liderança eclesiástica pela imposição de mãos. É possível que o texto acima indique que os discípulos da comunidade de Jerusalém, sob a supervisão de seu líder pastoral, podiam auxiliar na continuidade da missão, batizando novos convertidos. É possível que a ordem para batizar fora dada pelo apóstolo Pedro aos demais cristãos presentes, não sendo obrigatório o batismo pelo ministro pastoral, conforme o exemplo de Paulo, 1 Coríntios 1, do 14 ao 17. Vamos lá? Diz assim o texto: Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas que a cruz de Cristo se não faça vã em mim. Esse tipo de participação ativa por parte de todo o povo de Deus, sob a supervisão de sua liderança, não seria uma novidade implementada pela Igreja, pois o Antigo Testamento também testifica que o povo de Israel exercia, em determinadas circunstâncias, funções típicas das lideranças ordenadas e consagradas, como no caso de sua participação em cerimônias de ordenação e consagração dos levitas, nas quais todo o povo impunha suas mãos sobre a nova liderança. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Números 8, 10. Essas informações bíblicas sugerem que a instrumentalidade do povo de Deus não estava necessariamente limitada aos líderes das comunidades primitivas, mas podia ser estendida aos discípulos, sob a supervisão de seus líderes pastorais. Isto é, os santos apresentavam algum grau de participação ativa junto às lideranças eclesiásticas, com todos podendo ser considerados ministros de determinada diaconia.
O chamado para servir. O chamado ministerial é um chamado para ser um servo para o corpo de Cristo. Nunca devemos pensar nisto como algo de que se orgulhar ou uma posição que tenha sua importância ou relevância, né? Em 1 Coríntios 12:5, o termo ministro é a tradução do vocábulo grego diáconon, pertencente à esfera dos ministérios, serviços, ocupação, exercícios ou encargos. Então, essas são as funções dos diáconos. Os diáconos são aqueles que servem, estão atentos a tudo no culto, estão prestando atenção no ritmo do culto, no andamento, nas casas dos irmãos, das irmãs, eles estão atentos a todas as coisas concernentes à Igreja do Senhor. Amém? Portanto, todo ministério é diaconia e toda diaconia é serviço. Dessa forma, na Igreja de Cristo existe uma diaconia básica, sendo o fundamento para o exercício de quaisquer outros ministérios. Servir como Cristo serviu. Como sempre, Jesus é o nosso exemplo. João 13, do 3 ao 9. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, o que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui em João 13, do 12 ao 17, diz o seguinte: Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhores, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Quem ouve e lê, entenda. Chamado específico. A vocação para uma função eclesiástica é um chamado específico de Deus, conjugado por uma necessidade urgente de uma capacitação especial. Há muitos pastores, evangelistas, presbíteros, educadores cristãos que jamais foram chamados por Deus para exercer esse ministério. Eles são voluntários, mas não vocacionados. Entraram pelas portas do ministério por influência externa, senão por um chamado interno e eficaz do Espírito Santo. Foram motivados pela educação do status ministerial, mas jamais foram separados por Deus para esse mistério. Há aqueles que entram no ministério com a motivação errada, abraçam o ministério por causa do lucro, outros por causa da fama, outros ainda por acomodação. Há aqueles que tentam vestibular para medicina, direito, engenharia, e por não lograrem êxito, chegam à conclusão de que Deus os está chamando para o ministério. Mas vocação é quando você tem todas as outras portas abertas, mas só consegue enxergar a porta do ministério. Vocação é como algemas invisíveis, você não pode fugir permanentemente desse chamado. O profeta Jeremias tentou desistir do seu ministério, mas isso foi como fogo em seus ossos. Missão específica. Embora todos sejam chamados, há, no entanto, alguns convocados para tarefas especiais de ministério. No Antigo Testamento,
o Espírito Santo atuava na vida de alguns líderes em Israel, tais como juízes, reis, profetas e sacerdotes, etc., capacitando-os a realizar os propósitos divinos, como podemos ver na vida de Josué. Em Números 27, do 8 ao 21, texto para vocês meditarem, a vida de Otoniel, Juízes do 3, do 9 ao 10, e José, Gênesis 41, do 38 ao 40. Bezalel, Êxodos 35, do 30 ao 31, Moisés, Números 11, 16, 17, Gideão, Juízes 6, 34, Jefté, Juízes 11, 29, Sansão, Juízes 13, do 24 ao 25, Saul, 1 Samuel 10, 6. Dentre outros, no Novo Testamento acontece a mesma coisa. Deus habilita determinadas pessoas para uma missão específica. Foi o caso aqui de todos esses que nós lemos antes. Eles tinham uma missão específica. Paulo e Barnabé estavam ministrando em Antioquia quando o Espírito Santo os chamou para uma tarefa específica. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Atos 13, 2. Qualificações. As qualificações que se exigem das pessoas responsáveis pela liderança e administração da igreja encontram-se listadas nas Escrituras. 1 Timóteo 3, do 1 ao 11, vamos fazer a leitura agora. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, um filho novo, uma pessoa nova na fé, para quem ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Aqui tem muita gente caindo. Convém também que tenha bom testemunho aos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Cuidado com o seu testemunho. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiros provados para depois servirem, se forem irrepreensíveis. Veja que a Bíblia nos incita a provar todos os diáconos e obreiros. Amém? Tito 1, do 6 ao 9. Vamos à carta de Tito. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. As listas de qualificações apresentadas nesse texto sagrados para os cargos na igreja não são listas rígidas de julgamento que têm a finalidade de desqualificar certas pessoas. Ao contrário, elas servem como um barômetro para a maturidade espiritual. Aqueles que inspiram um cargo na igreja devem perceber que viver uma vida pura e irrepreensível exige esforço e autodisciplina. Todos os crentes, mesmo se nunca planejaram ser líderes da igreja,
devem se esforçar para seguir estas diretrizes, porque elas são coerentes com o que Deus diz que é verdadeiro e correto. A força para viver de acordo com a vontade de Deus vem de Cristo. Funções ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não são rankings de títulos ou posições na igreja. Ao contrário, eles são funções. Cada função ministerial exerce uma parte importante na edificação do corpo de Cristo. Por exemplo, quando Paulo escreveu suas epístolas, ele frequentemente começava dizendo Paulo, um apóstolo, mostrando que ser um apóstolo é um dom ministerial ou uma função no corpo de Cristo. Ele não disse o Paulo, o apóstolo Paulo, ou Paulo, o apóstolo, o que teria indicado um apostolado como sendo um título, mas não é título. Parte 3. Os dons ministeriais. O termo ministério é a tradução utilizada para designar a esfera de serviço ou diaconia. Lembra disso? Diácono é serviçal. Dos discípulos de Cristo, em virtude de sua capacitação pelo Espírito Santo. Um ministro é definido no Novo Testamento como alguém comissionado para desempenhar algum serviço, submissão, voluntariedade a outros para cumprir uma tarefa, autorizado para proclamar a palavra de Deus, que desempenha uma ou mais das variedades ou variadas ocupações ou serviços do corpo de Cristo. A variedade de ministérios eclesiásticos registrados no Novo Testamento é consequência das diversas necessidades da igreja em sua tarefa de evangelizar e fazer discípulos. Classificação. Pode-se classificar os dons ministeriais usando como critério o local onde eles são prioritariamente empregados. Visa-se com isso chamar a atenção para o fato de que todo crente tem uma obra a realizar e que Deus ele equipou cada um de nós para esse fim. Com o passar do tempo, as necessidades envolvendo a missão da igreja em pregar o evangelho e fazer discípulos obrigou o ministério pastoral apostólico a organizar os membros da igreja conforme os ministérios de liderança concedido pelo Espírito Santo. Uma comparação entre o texto de Efésios 4:11 e o texto de 1 Coríntios 12:28 permite observar que a liderança eclesiástica neotestamentária deixou de ser constituída apenas pelos apóstolos e o grupo dos 7 diáconos, vindo a ser ocupada por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11 diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. 1 Coríntios 12:28 diz, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Estes dons ministeriais de liderança eclesiástica podem ser didaticamente classificadas em 2 tipos: itinerante, desenvolvimento e é desenvolvido pelos apóstolos; semifixo, exercido pelos evangelistas e profetas; e fixo, exercido por pastores e mestres.